Ah, mas João Batista pregou o arrependimento. Veja bem, João Batista pregou o arrependimento baseado na ira de Deus. Por quê? Porque foi antes da cruz. Depois da cruz, você não tem que se arrepender mais baseado na ira de Deus. Você tem que se arrepender baseado no amor de Deus e não na ira. O avivamento precisa estar afirmado em pelo menos três coisas: confissão de pecado, a obra completa da cruz e a supremacia de Cristo. Confissão de pecado, a obra completa da cruz e supremacia de Cristo. Mas nós paramos só na confissão de pecado. Mas a gente quer que as pessoas confessem o pecado por causa da ira. Não. As pessoas têm que ser amadas para elas se jogarem no chão e dizer: eu pequei, eu fiz errado. Por isso que Jesus, ele não confrontou os pecadores, ele confrontou a religião que não permitia que os pecadores chegassem, uma religião orgulhosa que não tinha entrada para pecadores, uma religião orgulhosa que matava todos aqueles que estavam fora da regra. E Jesus abraça o leproso, vai na casa de Zaqueu, perdoa uma prostituta. E a religião disse: ele não é profeta. Ele não é profeta por quê? Porque ele não se enquadrou no padrão religioso da religião. E não me peça para viver assim, porque eu não viverei assim. Eu não vou me enquadrar no padrão religioso da religião. Eu quero salvar os bons, as vítimas, e eu quero salvar os maus, os pecadores. E nós vamos salvar todos por Jesus, mas por amor, não por ira. Amém? Santidade firmada na pureza. Eu e você não podemos perder a medida de Cristo. Então o que é que eu tenho que fazer, pastor? Eu vou te dar uma receita que eu faço comigo, né? Tenho aprendido. O que estamos fazendo é segundo a vontade de Cristo? Porque eu posso estar fazendo a vontade, posso estar fazendo a minha vontade e achando que eu estou fazendo a vontade de Cristo. A vontade de Cristo para mim é amar. Amar quem merece e amar quem precisa. Amar quem merece o meu amor e amar quem precisa do meu amor. Por isso, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19, Paulo diz: embora eu sendo livre de todos, eu me faço servo de todos. Ou seja, para mim amar você, eu preciso ser livre de você. E é possível amar sem concordar com o erro. Você pode amar uma pessoa e não precisa concordar com o erro dela. Mas hoje, quando você ama alguém, as pessoas traduzem que você concorda com o que ela está vivendo. Não. Eu tenho muitos amigos ímpios, que são pecadores, que quando sentam comigo choram, mas não mudam de vida. Mas nem por isso eu os deixei de amar meus irmãos. Porque é possível, eu vou repetir, você amar sem concordar. Hoje parece que quando você ama, você está concordando com o erro. Não, é possível você viver o evangelho de Cristo amando os pecadores e não concordando e abominando qualquer tipo de pecado. Então eu e você não temos que nos arrepender para viver bem. Nós precisamos nos arrepender porque estamos sem o amor de Cristo. Sabe quem é que precisa se arrepender hoje? É a igreja. Não porque ela está fazendo coisa errada, porque ela não tem o amor de Cristo. A igreja precisa do amor de Cristo. Eu me arrependo para agradar a Deus e não para que tudo me vai bem. Estamos no meio de uma geração que aprendeu muitas coisas que não servem para nada. Uma geração que aprendeu muitas coisas que não servem para nada. E o seu aprendizado tem mais a ver com o que ele pensa, com o que eu acho, do que com a verdade de Cristo. Que evangelho que você está aprendendo? Porque se você não vem à cruz por causa do evangelho, você não sabe o que está fazendo. O bom, irmãos, ele vive do lado justo da cruz. E o mal vive do lado errado. Mas a cruz é para salvar os dois. Olha o que tem, olha o que tem. Olha o que Jesus fez na cruz. No lado de dois ladrões. Um xingou ele, desacreditou do que ele estava fazendo. Jesus não teve nenhuma atitude de orgulho. Jesus ficou quieto. O outro pediu misericórdia. Jesus estendeu a mão e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Na realidade, ele já estava com a mão estendida e com os braços estendidos. Mas ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque Jesus
Ele não dá atenção para quem quer descer da cruz, ele dá atenção para quem quer entrar no reino. Ambos estavam em pecado, mas ambos estavam na cruz. Quem quis foi salvo. Não ouviram, eles não ouviram pregações de Jesus, talvez, mas eles estavam ali na cruz. A cruz é terrível, mas ela só é terrível até que você chegue do outro lado, porque depois do outro lado é ressurreição. Então, quando a gente chega aqui e diz para você, olha, você tem que tomar a sua cruz, é assustador, porque as pessoas acham, eu tenho que tomar minha cruz? Espera aí, Jesus já levou a minha cruz. Não, você tem que tomar a sua cruz porque você precisa morrer nela. Mas saiba que quando chegar do outro lado, vem ressurreição. A cruz não é o fim, é o começo, irmãos. Nós escutamos muitas coisas certas que não são exatas, porque o único exato é Cristo. Amém? Você vai lá em Atos, por exemplo, capítulo 18, versículo 18 a 28, você vai ver Apolo pregando coisas certas, mas ele teve que sentar com Áquila e com Priscila para aprender as coisas exatas. As coisas exatas, porque o exato é Cristo. Para chegar à estatura de um filho, de um varão perfeito, eu preciso chegar em Cristo. Amém, querido? Então preste atenção no que eu estou te dizendo. Preste atenção nessa palavra. O orgulho é a raiz de todos os males. Não tenha orgulho da sua religiosidade, não tenha orgulho do que você sabe, não tenha orgulho de achar que você é evangélico, é melhor do que alguém. Não, querido. Se você come da árvore da vida, você está protegido do bem e do mal, e você vai querer ajudar e servir os dois lados. Você conseguirá amar os dois, servir os dois e querer salvar os dois, porque Jesus morreu pelos dois, pelo bom e pelo mal. Então deixa eu te falar, evangelho não é a recompensa dos justos. O evangelho é a esperança dos perdidos. Você quer dar o evangelho para recompensar quem pratica justiça? Não, o evangelho é a esperança dos perdidos. A proposta do orgulho é a independência. A proposta do orgulho é andar sozinho, é a independência. Ou seja, não preciso mais estar sujeito ao relacionamento para saber. A proposta do orgulho diz que eu não preciso mais da igreja, que eu não preciso mais de ninguém falando perto de mim, eu não preciso de conselhos. Essa é a proposta do orgulho. E nós nunca vivemos uma geração tão desigrejada. Desigrejado para mim não é aquele que não vai à igreja. Desigrejado para mim é aquele que não acredita mais na ressurreição de Cristo, não acredita mais no arrebatamento, não acredita mais nas coisas eternas de Deus. Então eu quero decidir o que é bom e o que é mal. E por isso, quando Deus chegou, eles não conseguiram mais se relacionar com Deus. Quando Deus chega no jardim, Adão estava escondido. Por quê? Porque agora ele tinha conhecimento do bem e do mal. E ele sabia que ele tinha feito algo mal. Por isso que quando Deus chega, Deus diz, Adão, cadê você? Adão, ele não perguntou porque não sabia onde Adão estava. Ele perguntou porque Adão é que não sabia onde Adão estava. E Adão disse, eu ouvi a tua voz e tive medo, porque estou nu. Aí Deus pergunta, quem falou para você que você está nu? Ou seja, quem você está ouvindo agora? Você está ouvindo a sua alma? Porque antes eu vim aqui, Adão, eu vejo você todo dia nu, Adão. E você também se via nu. Mas sabe qual é o problema do orgulho? É que antes Adão olhava para ele através de Deus. Agora ele quer olhar para Deus através dele, porque o senso de justiça própria diz para ele o que Deus perdoa e o que Deus não perdoa, o que Deus faz e o que Deus não faz. E isso é orgulho e você vai morrer por isso. Você vai se matar por isso. Isso é justiça própria. E a minha justiça própria é como trapo de imundícia. Você não tem que matar aquilo que Deus rejeitou. Deus rejeitou Saul, mas Davi não tocou nele. Davi não tocou e Davi ainda chorou quando ele perdeu a sua vida. Que evangelho que nós estamos vivendo, irmãos. Que amor que nós estamos vivendo. Que amor. Onde as pessoas se tornaram tão inteligentes, mas ficaram burras na fé. Onde as pessoas se tornaram tão, como dizia minha avó, sabida. Minha avó dizia, sabido, esse menino é inteligente, é ladino. As pessoas se tornaram tão inteligentes, têm respostas para tudo, têm saídas para tudo, mas se tornaram tão burras na fé, onde não tem mais um amor derramado em seus corações pelo Evangelho de Cristo.
Querem justiça, justiça, justiça baseada na sua justiça. Essa não é a justiça de Deus e nunca será. Nunca será. A justiça de Deus, ela quer salvar os dois lados. Ela quer salvar o bom e quer salvar o mal. Sabe qual foi o problema de Judas? É que Judas, quando se arrepende, ele corre para a religião. Ele foi devolver as moedas. E a religião pegou as moedas. A religião é tão religiosa, olha que frase, a religião é tão religiosa, que ela pagou pela traição. E depois, quando ela recebeu o dinheiro de volta, ela disse, não, nós não podemos devolver esse dinheiro para os cofres, porque seria, né, seria uma abominação para Deus. Olha que gente suja. Olha que gente suja. Eles compraram um campo do arrependimento, campo da aflição, eu diria campo da religiosidade. E Judas se enforcou por quê? Porque ele não correu para a cruz. Se Judas tivesse corrido para a cruz, ele ia ouvir Jesus dizer, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você que a religião não pode te ajudar quando você se arrepende. E quero dizer para você que não tem pecado que Deus não perdoe. Deus pode perdoar você a qualquer momento. Basta você se arrepender. O que é se arrepender? É uma mudança de paradigma. Eu não vou fazer mais isso. Jesus vai me trazer pureza. E a pureza no coração, ela vai gerar em você uma conduta que você vai querer buscar santidade para servir a Jesus com santidade. Então, mas hoje não. Hoje eu quero decidir. Eu sou detentor do bem e do mal. Eu digo o que é bom e eu digo o que é mal. E as pessoas ficam criando critérios para salvar os outros que nem mesmo elas foram salvas por eles. Como que eu vou criar critério para salvar um pecador se nem eu, que vivia no pecado 30 anos atrás, fui salvo por esses princípios que eu quero estabelecer para a igreja? Por isso, quando Deus chegou no jardim, eles se esconderam. A mansidão é a humildade de coração. Por isso que, quando você anda em humildade, você vai se tornar um homem manso de coração. E isso deve ser os aspectos distintos do discípulo de Jesus. Assim como foi com o mestre, e ele te chama, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração.